boa tarde. Meu nome é Alexandre. Liana e eu, a Liana, a outra autora, vamos apresentar o trabalho intitulado A Criação do Conceito Moderno de Bushido a partir de Naso Nitobe. Um adendo antes de começar a apresentação do trabalho, que eu acho importante. Esse livro, que é o que eu acabei de citar, Bushido, The Soul of Japan, ele foi escrito originalmente em inglês e não em japonês, tá? Isso tem um propósito bem definido. Como eu acabei de falar, meu nome é Alexandre, tá? Sou professor do Cefet do Rio de Janeiro, e a Liana Vasconcelos, que vai apresentar a segunda parte do trabalho, ela é aluna da Universidade Estácio de Sá. Bom, esse trabalho ele está baseado na visão de alguns autores aqui. O último autor, o Bushido Punitobi, Uma Identidade para a Sociedade Japonesa no Século XX, também é o Nunes, tá bom? E o que acontece? Por que a gente escolheu esses trabalhos, esses autores, né? Por que tal recorte de trabalhos, sendo que existem vários trabalhos publicados sobre o tema Bushido? Bom, porque esses trabalhos eles compartilham de visão semelhante, tá? Bem esperado. O que é essa visão semelhante? O Bushido como tendo frações de seu conteúdo sendo tradições inventadas. Então, algumas partes ele é composto do que a gente chama de tradições inventadas no sentido do que o Eric Hobsbawm definiu mesmo. Bom, o que ele definiu, né? Tradição inventada. A tradição inventada está num livro chamado A Invenção das Tradições, e, em geral, quando se cita esse livro, cita-se o capítulo 1 do livro, que é de autoria do próprio Hobsbawm, tá? E que ele trabalha com muita pertinência o conceito de tradição inventada. Tirei isso daqui do trabalho do Nunes, de um trabalho do Nunes, né? Inventar ou reinterpretar uma tradição já existente sob uma nova ótica para beneficiar o surgimento de concepções nacionalistas. Então, não é uma fake news. Eu não quero exercer, meu intelecto tá na frente do seu, então eu tenho a razão e você não tem. Não é isso. É justamente tem um propósito bem definido, que é defender os interesses de um grupo, criar essa concepção nacionalista para fortificar o que vem a ser chamado de nação posteriormente, dentre coisas desse tipo. Muitos povos tentavam criar nações no século XX, e isso também tinha um propósito, né? Não era só por crises identitárias. O imperialismo europeu estava muito forte e atuante no final do século XIX e início do século XX. Então, os povos que não se encaixavam no conceito moderno de nação acabavam sofrendo intervenções dessas potências imperialistas, servindo de portos para navios, tendo recursos minerais, materiais, sendo extraídos e levados para as potências imperialistas. Então, assim, muitas nações muitos povos da África, da Ásia, eles não queriam que isso acontecesse em seus territórios e tentavam tomar atitudes para que embarreirasse essas intervenções. Criar a identidade nacional como tradição inventada. A maioria das ideias apresentadas apresentavam os interesses da burguesia ou da classe que detém o poder, como eu já falei. Bom, mas para o homem do século, final do século XIX, início do século XX, era suficiente responder essa pergunta, a pergunta do clássico filme do Jack Chan, quem sou eu? Bom, não, tá? A resposta era não. Para você se encaixar nesses moldes, além de você saber quem você é, você precisa saber qual grupo ou cultura você faz parte. E se essa cultura é vista como com características superiores ou inferiores. Isso para as nações europeias, né? Mas
não tomando essas potências imperialistas, também essa pergunta estava sendo vinda e para outros povos que não se encaixavam nessas potências imperialistas, como eu faço para não sofrer neocolonização? Quais são as atitudes que nós devemos tomar? Eu criei um lapso aqui rápido para chamar atenção ao racismo extremo que tinha-se nessa época, né? E essa ideia de superioridade branca e o europeu é o molde, dentre outros. Esse quadro aqui, Redenção de Kant, ele é um quadro bastante famoso, acho que já foi até tema de vestibular, se não me engano, do Modesto Brocos. E tem-se a ideia de que, dessas ideias cientificistas do século XIX, de que o branco é geneticamente superior, então o quadro mostra uma senhora negra agradecendo aos deuses, ao céu, que o suposto pai, que está lá no fundo dessa criança, por ele ser branco, está ajudando a branquear a família. Então, coisas problemáticas nesse sentido de racistas. Então, o branco era o europeu. Desculpa, o branco era o parâmetro. Tá? Diretor do Museu Nacional de 1911. Esse senhor, João Batista Lacerda, ele apresentou esse quadro em um congresso chamado Congresso Mundial das Raças em 1911. E ele era muito alinhado com essas políticas racistas e cientificistas do início do século. Tá bom? Esse livro aqui, só uma pausa. Esse livro aqui eu tenho o PDF dele, ele estava no site do Museu Nacional, porém não está mais. O link está quebrado. Se alguém quiser o PDF dele, eu posso enviar, só me mandar um e-mail. Bom, então, algumas coisas aqui, por exemplo, provavelmente antes de um século, lá no final da página 94, provavelmente antes de um século, a população do Brasil será representada na maior parte por indivíduos da raça branca, latina, e para a mesma época o negro e o índio terão certamente desaparecido desta parte da América. Ele tinha uma ideia de que, dentro de 100 anos aproximadamente, a raça negra, por exemplo, não existiria mais, tá, no Brasil. Então, assim, é esse o viés e essa energia conturbada, digamos, que estava no início do século. Aí uma parte aqui que eu acho até engraçada, ele tomando como base do cálculo os algarismos correspondentes aos diagramas, daqui a um século a população do Brasil será composta de, olha as proporções, o cara botou com exatidão, né? Brancos 80%, mestiços 3%, indígenas 17% e negros 0%. Tá? Bom, errou, né? Japão, vamos lá. Então, em poucos anos o Japão saiu do feudalismo, né, entre aspas, algo próximo do feudalismo, para o liberalismo econômico. E assim, não ficou sujeito à neocolonização, tá bom? Devido a essa transformação rápida, muito em parte devido à Revolução Meiji. Uma citação aqui da Célia Sakurai: houve uma capitalização do passado, como diz Levi Strauss, no sentido de glorificar a história do povo japonês para fomentar o orgulho nacional. O alicerce da argumentação baseava-se na ideia de uniqueness, exclusividade da cultura japonesa, e a história foi amplamente usada para justificá-la. O Japão, então, não modificou só sua economia, porque se modificar a economia, mais os valores que o Japão tinha, fossem considerados como inferiores pelas potências imperialistas, ou muito distantes do que eles consideram corretos, eles também poderiam sofrer intervenção. Então, a modificação do bunka, que é a cultura, também fazia-se bastante não necessária, mas era algo bom a ser feito, para não correr o risco da neocolonização. Então, aí entra o Inácio Litobe e o livro Bushido, The Soul of Japan. Ele não era filósofo, tá? Ele estudou economia, na verdade, estudou economia fora do Japão,
Mas esse livro e essa ideia de tradição inventada que está em parte do livro, segundo esses autores, auxiliaram para que o Japão saísse mais ou menos ileso dessa problemática. Bom, Tobi, a identidade japonesa que a gente está chamando aqui é a cultura que identifica o povo japonês. Tudo bem? Bom, todo mundo aqui deve ter uma noção, né, que o Japão ficou isolado por alguns séculos, mas não totalmente isolado, né? Durante o Bakumatsu tinha-se tentativas de negociação, de aproximação com outros povos, mas não era algo 8 ou 80. Mas, com o fim do Sakoku, né, há uma sobreposição de culturas, querendo ou não, e quando a gente está em contato com o outro, sempre, algumas vezes, pelo menos, a gente absorve os conceitos do outro, assim como o outro absorve nossos conceitos. E assim, muitas vezes de forma inconsciente, a gente acaba levando o que a gente considera como bom. Poxa, isso aqui eu posso tomar dessa pessoa porque isso pode me trazer vantagens. E, dessa forma, o Japão parou de ser isolado, não só economicamente, mas também culturalmente. Identidade japonesa anteriormente era muito ligada aos Han. Tá? O conceito de Han eu coloquei aqui, laços familiares com determinado feudo do qual fazia parte. Então, não tinha-se uma ideia de identidade de uma nação. As pessoas que fazem parte do Japão seguem todos esses valores. Não, o seu feudo, o seu daimyo, e é assim que vai se agir, tudo bem? Segundo o que nós fazemos nessa micro-região. Bom, não preciso dizer que isso não está muito nos moldes do imperialismo da época, né? Das nações modernas da época. Então, começa-se a ressignificar essas ideias. Por exemplo, a espada agora, que ela não serve mais para guerra, não serve mais para atitudes práticas, ela passa a ser um símbolo da honra, um símbolo de alguns conceitos que são valorizados pelos japoneses, tá? Bom, Nitobe queria encontrar essa identidade única para o povo japonês. E a ideia do livro, uma das ideias do livro, né, é justamente essa. A ocidentalização, que alguns autores preferem do conceito de modernização, né? A ocidentalização e culturas, estando próximas às do que as nações ocidentais consideravam valiosas, criava o que a gente chama aqui, o que eu estou chamando aqui de efeito espelho, tá bom? O que eu chamo de efeito espelho aqui é baseado num livro do Robert Greene, mas é uma forma de criar empatia. Quando o outro vê que nós agimos de forma semelhante a ele, nós temos valores semelhantes a ele, cria-se essa empatia e boas relações tendem a surgir. Tá, tudo bem? Bom, o Inácio Nitobe, como ele estudou fora do país, né, estudou no Ocidente, era-se de esperar que algum dos valores do ocidentais incorporassem-se e ele tentasse também escrever sobre isso, já que ele estava bastante influenciado pela ética ocidental, pela cultura ocidental. Valores cristãos, preferencialmente da vertente protestante dos quarteres, foram aliados aos valores típicos do Bushido antigo. Então, certas coisas do Bushido antigo não estavam escritos, eram transmitidos por via oral, só existiam em certos Han e outros não. Então, ele tentou fazer essa sobreposição de conceitos e de valores em um livro, tá? Segundo esses autores. Os valores cristãos tinham como objetivo criar uma empatia dos ocidentais para com os valores japoneses. E assim, o Japão criar aliados com potências poderosas, fortalecendo essas relações e fortalecendo internamente a si mesmo. Na escrita de Inácio Nitobe, teve-se dois autores ocidentais muito ligados à ideia
ao estilo de época do romantismo, que são Carlyle e o Burke. O Carlyle, ele exerceu influência sobre os estudos de espiritualidade de uma nação. Tá? Então, o conceito de fortalecimento de uma nação, como deixar essa nação unânime, o Carlyle, com valores unânimes, o Carlyle teve bastante influência sobre essa forma de pensar e de escrever que o Inácio Nitobe teve ao escrever o Bushido. E o Burke, coloquei uma citação aqui direto do Nunes, teve influência sobre a exaltação a uma determinada classe, que no caso da Inglaterra são os cavaleiros aristocráticos e no Japão os samurais, porque com a Revolução Meiji e essa mudança bastante abrupta, né, diretamente de um feudo para algo que é ligado ao liberalismo, passa-se a ideia de que mesmo que o camponês, mesmo que um cidadão japonês comum, não importa de qual origem, ele, por ser japonês, ele é descendente da ética samurai. E, ao invés de, como samurai servir o seu daimyo, todo cidadão japonês deveria servir ao imperador. O imperador era a pessoa que todos deveriam ser fiéis, né? Bom, é isso, pessoal. A segunda parte do trabalho, a Liana vai apresentar. Tudo bem? Olá a todos. Meu nome é Eliana Vasconcelos, sou graduanda em História pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, nossa pesquisa. Pesquisa que parte do livro Bushido, um livro lançado em 1900, né? Lançado por um japonês muito ocidentalizado, um japonês que teve estudos no exterior, a sua graduação, o seu doutoramento feito na Europa e a sua graduação feita nos Estados Unidos. E desde o tempo secundário, do ensino secundário, ele estava inserido numa cultura estrangeira, pois era fã da leitura de vários clássicos ocidentais e tinha também professores estrangeiros. Foi uma época que o Japão abriu as portas para professores de segundo grau, professores de faculdade, para ensinarem à população jovem japonesa os costumes, a tecnologia do mundo ocidental. Então, Inácio Nitobe, ele, bem cedo, aos 17 anos, teve um professor que o introduziu ao protestantismo. Tá? Então, ele se tornou cristão. E foi um homem que teve uma importância muito grande, porque logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando se assinou o Tratado de Versalhes, os países vencedores criaram uma chamada Liga das Nações, que hoje seria o equivalente à ONU. Essa Liga das Nações tinha um setor que era um comitê, e ele presidiu esse comitê muitos anos, e era um comitê que hoje seria o equivalente à Unesco. É um comitê para cooperação intelectual, troca de conteúdo científico, intelectual. Então, assim, o Inácio Nitobe, ele era da delegação do Japão, tá? na Liga das Nações, e depois ele ficou durante uns 3 anos à frente desse comitê similar à Unesco. Tá? Ele foi casado com uma norte-americana, tá? Que ele conheceu lá na Universidade de Johns Hopkins, e também ele, lá na Universidade de Johns Hopkins, foi colega
de um que viria a ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Então, ele tinha acesso a essas pessoas importantes também. Inácio Nitobe cursou economia, né, e fez o seu PhD na Alemanha em economia agrícola. Tá? Ele veio de uma família tipicamente samurai, tá? Perdeu o pai muito cedo e foi para outra cidade ser criado por um tio e pelo avô. Ele mesmo dizia que, de tanto ele ler e praticar o inglês com seus professores, o inglês era para ele mais fácil de falar e ler do que a sua própria língua natal. Tanto que o livro Bushido, Bushido Nitobiano, foi escrito em inglês. Foi escrito numa linguagem que fosse familiar aos ocidentais, tá? E foi um instrumento da divulgação da cultura japonesa. Ele tinha, esse Bushido Nitobiano, tinha elementos do confucionismo chinês, do budismo e do shintoísmo. Do confucionismo chinês, ele propagava os valores da família e da solidariedade. Tá? Esse sistema confuciano, um sistema filosófico, usava muito esses dois valores da família e da solidariedade. Já o budismo, essa religião que veio da Índia, né, ela tinha mais como características a serenidade e a cortesia, então, que seria peculiar aos japoneses. Tá? Já o shintoísmo daria os valores da concepção de ancestralidade e o vínculo com a natureza que encontramos na cultura japonesa. Então, o vínculo da natureza e ancestralidade estaria ligado a essa religião primitiva do Japão, que é o Shinto, né? Que é a religião dos primeiros habitantes do arquipélago. Já os valores cristãos que ele foi absorvendo durante a formação dele, os anos que ele viveu nos Estados Unidos, Nitobe ele colocava como a simplicidade na vida, igualdade entre as pessoas e pacifismo, ou seja, recusa de guerra. Só que nós estávamos, tá? Quando ele lançou o livro, foi em 1900. Só que antes, desde 1885, o ministro da Educação apontado pelo governo Meiji era Akinori Mori, e ele, então, fez um plano educacional nacionalista, tá? Em que ele queria obter sucesso econômico e político frente aos rivais ocidentais. E ele queria doutrinar com amor filial, um valor confucionista, e lealdade ao imperador. Então, esse sistema escolar nacionalista de Akinori Mori foi complementado com o Edito Imperial sobre Educação, instituído em 1890. Tá? Esse edito ele confirmava o poder moral absoluto do imperador. E eram feitas leituras diárias desse edito das escolas até 1945. Então, com essa Revolução Meiji, o Estado aboliu a descentralização da terra, passou a considerar que todo cidadão tinha espírito samurai e que todos, portanto, deveriam servir ao império, e não aos daimyos, tal como os samurais propriamente ditos o faziam em um sistema similar ao feudal europeu. Então, isso foi um plano antes da escrita do livro
Tá? Ele terminou o livro em 1900, já desde 1885, já existia esse plano nacionalista de reverência ao imperador, servir ao imperador, né? Quando ele escreveu o Bushido, um construto, né? esse Bushido, o caminho do guerreiro, um construto com vários valores ocidentais e orientais, tá? Ele criou características de como o Estado moderno japonês deveria ser apresentado para os ocidentais e ser pensado por seus cidadãos. Todos eram herdeiros dessa ética samurai. Apesar disso, o Bushido acabou sendo utilizado, porque era um momento que já estava sendo utilizado esse nacionalismo, né? As artes marciais também elas entraram nesse bojo todo de nacionalismo. Tanto que os fundadores do karatê, como Gishin Funakoshi, e do judô Jigoro Kano, eles não tinham esse propósito de levar os seus adeptos, os seus alunos, a uma atitude belicosa, né? E também, assim, Mitobe Inazu, ele era nacionalista, mas internacionalista. Ele achava que o samurai podia ser, sim, a figura central desse sistema moral e ético japonês, tá? Apesar dele propagar o pacifismo, a recusa à guerra, porque ele dizia que o samurai somente vai fazer uso da força física ou da violência quando não há mais nenhuma outra alternativa. E seria o último recurso que ele deve estar disposto a pôr a sua vida nisso. Tá? Então, aí ele conseguiu conciliar o discurso pacifista com a figura do samurai. Só que isso não agradava muito ao governo Meiji. Tá? Mas, pelo fato dele ter habilidades extremamente importantes como diplomata, tá? Ele foi colocado à frente como representante japonês da comissão japonesa na Liga das Nações. E depois, quer dizer, a Liga das Nações foi uma liga formada após a Primeira Guerra Mundial, após a assinatura do Tratado de Versalhes, e Mitobe foi como representante japonês. Depois, ele ficou à frente de uma comissão que hoje em dia seria o equivalente à Unesco, que é uma comissão dentro da ONU, né? É uma comissão de intercâmbio cultural, de trocas, conhecimentos e tudo. Ele ficou uns 3 ou 4 anos liderando essa comissão, mas o governo central, tá, estava já numa outra vertente, ele já estava com, assim, com a finalidade mesmo, não só de que a população fosse preparada para servir ao imperador e para morrer pelo imperador, e morrer pelo Japão. Então, já chegando ao extremismo do nacionalismo, ultranacionalismo, e que depois culminou nas atrocidades vistas na Segunda Guerra, né, cometidas pelo governo japonês,
tá? Até sobre outras populações asiáticas. Tá? Então, a obra de Nitazo, de Inazo Nitobe, desculpa, ela é muito controversa até hoje, vários historiadores modernos se debatem, né? Um deles é o Oleg Benesch, ele aponta vários erros e é bem crítico em relação à obra de Nitobe, mas também existem outros historiadores, como o Christian Etzrod. Tá? Ele escreveu um artigo intitulado Nitobe Inazu's Bushido, Science or Fiction? Tá? Esse artigo ele foi escrito, primeiro publicado em 2018. Tá? E aí é um artigo em que ele vai quase que uma defesa do Nitobe Inazu. Tá? Esse professor Christian Etzrod, da Universidade de Yamanashi Gakuin. Tá? Já Oleg Benesch, ele escreveu vários livros, e assim, eu estou falando sobre isso, não consta nas referências bibliográficas, mas para aqueles que tiverem interesse em aprofundar mais nessa obra, Bushido, e como ela ainda está sendo debatida por historiadores modernos, eu estou dando essas dicas desses dois autores, o Oleg Benesch e o Christian Etzrod. Tá? Então, aqui são as referências que nós usamos, tá? Para o trabalho. Quero agradecer mais uma vez a comissão de organização do colóquio do NEJAP, Núcleo de Estudos Japoneses da Universidade Federal de Santa Catarina, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao meu colega, o Alexandre Thoman, que apresentou a primeira parte do trabalho. Tá? E o nosso muito obrigado a todos, e aqui deixamos nossos contatos para aqueles que tiverem interesse em nos contactar, tirar dúvidas, poder nos acessar. Aí estão os nossos e-mails. Outra vez, muito obrigada a todos. Arigatou.